Pelo sangue de Jesus, todo mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Terceiro dia, retiro quaresmal no grupo Corações Ardentes, aqui com a comunidade Jesus Caminho Seguro, com o Frei Everton, sexta-feira após a cinza. Frei, nós jejuamos lá quarta-feira de cinzas, mas sexta-feira também a igreja Dia recomenda. Realmente, a sexta-feira da quaresma é vivamente recomendado o jejum. Obrigatório, que é o compromisso da comunidade cristã, é a Sexta-feira Santa, né? Ela é orientada. A Quarta-feira Santa também, a Quarta-feira de Cinzas, perdão, também é uma orientação viva da igreja, que se faça. Mas todas as sextas-feiras da quaresma, principalmente, é o jejum, né? E a abstinência de carne, mas a gente vai diferenciar um e outro depois. Hoje é o dia de jejum. Quais são os sentidos, né? O que me leva a fazer jejum? A primeira coisa é a mortificação das vontades. O jejum, ele é santificador porque ele controla as nossas vontades, os nossos impulsos, os nossos desejos. Ele nos mortifica, por assim dizer. Jejum é deixar de comer aquilo que é excesso, aquilo que vem a mais, é passar com o mínimo possível. Esse é o termo correto para jejum. Não é ficar de boca fechada dia e noite, não. Tem gente que faz jejum de uma semana, depois fica até torto na igreja rezando, né? O jejum, ele é santificador porque ele faz com que nós passemos com o mínimo necessário. E aí é o grande segredo. E refrear a nossa vontade, porque a gente é cheio de vontade, né? É. Ah, por que você fez isso? Ah, porque eu tive vontade. É vontade. Por que eu comi isso? Ah, porque eu tive vontade. Por que você não fez isso? Porque eu não tive vontade. Então, a gente é cheio de vontades. Sim. E o jejum nos ajuda, então, a refrear e a controlar isso. E sim. A fé é a submissão da vontade a Deus. Olha. Não é? A nossa caminhada de fé é um conjunto de submissões das nossas vontades para o Senhor. E nesse sentido, o jejum é um grande elemento controlador da nossa vontade. É regulador, vamos usar um termo melhor, né? É o jejum quem me ajuda a refrear os instintos, a refrear o meu querer, a dizer para mim mesmo que seja feita a vontade do Pai, não a minha. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. O teu querer e não o meu. Que eu consiga controlar os meus desejos, aquilo que me causa prazer. Lembrando que o prazer a gente tem muitas formas, né? Um simples carinho é uma fonte de prazer, um comer bastante, se alimentar bastante é uma fonte de prazer, não é? Vestir-se bem, gastar. Então o jejum, ele abarca muitas modalidades de controle desses prazeres. E a gente pode fazer o jejum, por exemplo, além da alimentação, de falar mal dos outros, né? De refrear a língua, o jejum da boca, o jejum do pensamento, o jejum das compras. Eu preciso parar de gastar, então eu faço o jejum, né? De parar de comprar aquilo que é luxo. Até supérfluo. rede social hoje até também, jejum, né? de redes sociais. O jejum é passar com o mínimo necessário, o mínimo, sempre no raso. E esse jejum é o que vai refrear os meus instintos. Então é um pouco disso, né, que nós vamos refletir hoje aqui. O Frei vai trazer para nós também os textos bíblicos para nós rezarmos hoje. Então nós vamos aí iniciando, né, a nossa reflexão, a nossa oração nesse terceiro dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que a igreja nos traz, Frei, como palavra, como direcionamento? A igreja nos ensina que a oração, o jejum e a caridade são elementos essenciais para a quaresma. E isso são temas, né, que se relacionam com a espiritualidade quaresmal como um todo. A penitência também
faz parte dessa espiritualidade quaresmal, né? Onde nós fazemos votos de penitência, ou seja, vivenciarmos como penitentes, fazermos a experiência de nos sentirmos penitentes. E hoje nós aprofundamos um pouco esse tema do jejum, exatamente para te ajudar a entender como é o jejum na sexta-feira. Existe uma diferenciação básica, existe uma diferença simples para a gente saber o que é jejum e o que é abstinência. O jejum é passar o dia, ou passar um tempo do dia com o mínimo que é necessário para viver. O jejum pode ser um período, você pode fazer uma manhã, uma tarde. O jejum pode ser o dia todo, das 6 da manhã às 6 da tarde. O jejum pode ser tempos específicos, por exemplo, até às 15 horas, hora da paixão do Senhor. Então você pode determinar o seu tempo de jejum. A igreja orienta sempre às sextas-feiras fazer jejum, principalmente na quaresma, né? Sexta-feira santa, quarta-feira de cinzas. O restante do ano a igreja permite abstinências, que é você escolher uma coisa e renunciá-la. A abstinência é você abrir mão de alguma coisa específica. Abstinência de carne, abstinência de guaraná, de Coca-Cola ou do que você quiser abster-se. A abstinência é recomendada o ano todo, além da quaresma. Toda sexta-feira é recomendada a abstinência de carne. Todas as sextas-feiras é recomendado que você faça preferencialmente uma alimentação sóbria, sadia, né? Mais próximo da natureza possível, né? Sem muitos elementos extravagantes. Então olha que interessante, a abstinência você especifica, o jejum ele é mais amplo. E como que eu devo fazer jejum, Frei? Parar de comer tudo aí, ficar até mole, né? Até ruim, caindo, chega na igreja, desmaia. Quantas vezes a pessoa ia fazer a primeira comunhão, ficava de jejum o dia inteiro, né? Chegava na hora da primeira comunhão, desmaiava, porque tá tão emocionado, não, tá com fome. Antigamente né? era assim. Tá com fome. E quantas vezes a gente já ouviu falar essas histórias, não é? Como que é o jejum correto? Passar com o mínimo. Então, eu como aquela alimentação básica, uma fruta, um pão de manhã, meio-dia eu como um mínimo básico para não sentir a fome, o suficiente para não ficar com fome, e durante a tardezinha, à noite, eu faço a mesma coisa. Esse é o jejum correto que a igreja orienta. Você comer o mínimo para não passar fome, né? Para não sentir a barriga incomodando com sensação de fome. O restante, sóbrio, né? Sobriamente. E aí a gente aprende muito, porque o jejum ele mortifica o ser. O jejum ele nos limita, porque no jejum você vai limitar inclusive os pensamentos, porque você vai estar controlando-se para não comer, não vai se entregar às vontades da alimentação. No jejum você vai ficar mais centrado, você terá mais foco. Eu preciso ter foco porque hoje é meu dia de jejum. O foco vai te manter firme no propósito quaresmal. Você não tem ideia de como isso faz diferença. Como que é importante ter foco. Hoje a gente ouve falar tanto aí de tantos transtornos de aprendizagem, né, que falam da perca de foco, da perda de foco, né, pessoas que têm TDAH, pessoas que têm isso, têm aquilo, têm não sei o quê, tem uma lista de coisas, tudo a ver com foco, se você prestar atenção. Pessoas que não conseguem se concentrar mais. E o que o jejum nos ajuda? A nos concentrarmos, a nos mantermos firmes. Ontem nós falamos da meditação e a oração, que são necessárias, né? Agora também falamos do jejum, que é um grande recurso que nós temos a nosso favor para nos mantermos no foco da quaresma. Os grandes santos fizeram jejum, né? A gente nem precisa falar aí de Santo Antão, o abade lá, né? Não era abade ainda, era o eremita, né? Porque não existiam as abadias, mas Santo Antão eremita, que é um grande exemplo de jejum e abstinência, lutava com o demônio, porque no momento do jejum, o demônio é quem vem te apezinhar mais. No momento do jejum é onde você é mais tentado, porque aquela vontade de comer um chocolatezinho fica lá, olha, come, vai passar o tempo. Ou então aquela vontade de beber uma coisinha, bebe, vai passar o tempo. O demônio já criou um recurso muito bom nessa época contra o jejum, que é o sextou.
Sextou, você pode sair na rua, beber cerveja, tem tortar, comer o que você quiser. Justo na sexta-feira. Justo na sexta-feira, que é dia de comiseração, né? Que é o dia que a igreja sempre pediu para fazer abstinências e jejuns. Hoje a sociedade virou de ponta cabeça sexta-feira e se tornou o famoso sextou. Vamos curtir desde a sexta-feira, sexta, sábado e domingo são dias de gandaia. Ou seja, tomaram a sexta-feira, que era o dia de meditar a morte do Senhor, ocuparam o sábado, que é um dia, né, de pensar um pouco mais, de preparar-se para o domingo, que é dia da ressurreição, e detonaram com o domingo, que não é mais dia do Senhor, é dia de churrasquinho familiar, né? É dia de fazer bagunça. Então nós precisamos resgatar esses valores através desses princípios religiosos. A sexta-feira é onde se recomenda a abstinência de carne e no tempo da quaresma é onde se recomenda jejum, oração, né? E é isso que nós precisamos resgatar. Outro ponto importante do jejum é entendermos que ele é um sacrifício. Se é um sacrifício, ele é participativo no sacrifício de Cristo. Quando a gente faz jejum, a gente mortifica a nossa vontade, o nosso eu, nos associando a Cristo Jesus. Isso dá outro sentido no nosso jejum. Dá outro sentido ao jejum. Porque o jejum de fechar a boca até o pagão faz. Não é? Na internet a gente vê o jejum intermitente, que é aquele povo que quer emagrecer, faz jejum intermitente. Ai, que bonito, já emagreço e perco peso, né? E ainda assim rezo. Não, o jejum cristão é voltado para Cristo. O jejum do cristão é aquele que nós olhamos para Jesus e dizemos: eu quero participar no teu sofrimento, Jesus. Levados a pensar neste sentido sobre Jesus que ficou da quinta-feira santa até no momento da cruz em abstinência, em jejum. Jesus também se entrega a o projeto de amor do Pai, projeto de salvação, renunciando às próprias vontades. Olha que bonito isso. No Getsemane ele ora e permanece em jejum, e durante todo o processo da paixão, morte de Cristo, nós não vemos Jesus parando novamente para cear, para fazer outra ceia. E nesse sentido, nós também nos unimos a ele. Uma outra iluminação bíblica que nos ajuda com o jejum e a abstinência é o momento de Jesus no deserto, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, logo após o batismo, até o deserto. E lá no deserto, ele faz a experiência da fome, do sofrimento humano, da miséria, da carestia. É esse o grande elemento aí norteador de toda a quaresma. O jejum que se assemelha ao jejum de Jesus no deserto. E é interessante porque ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito do Senhor. O Espírito Santo é quem conduz, arrebata Jesus até lá, e lá ele faz a experiência da fome, da necessidade, da mortificação corporal no sentido da fome. Mas uma experiência boa para você fazer em casa, né? Sim. Uma lição de casa para todos nós hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, fazer um jejum. Se você não consegue fazer o dia todo, faça uma parte do dia. Se você não tem hábito de fazer jejum, não faça o dia todo. Escolha um período do dia onde você consegue ficar sem alimentação. Não vá de uma vez com muita sede ao pote, porque isso pode ser um exercício negativo de jejum, uma experiência traumatizante. Dizer, eu não consigo. Exatamente. Então, faça a experiência breve. Hoje eu faço meio período, semana que vem eu faço meio período mais 1 hora, ou então faço das 6 da manhã até as 15 horas, que é o momento da paixão do Senhor, ou então faço das 12 horas até as 6 da tarde, 18 horas, para meditar a paixão de Cristo à tarde. Escolha momentos. E aí você vai aumentando com o passar do tempo. A mesma coisa serve para a meditação. Não faça meditação logo de 3 horas seguidas ou de um dia inteiro. Faça meditação de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, até você conseguir fazer uma meditação. É o exercício quaresmal. A quaresma é um conjunto de exercícios para o nosso crescimento. Porque se a gente vai muito do 8 a 80, a gente se não frustra, consegue. E depois a gente cai na tentação e não continua. E olha que bonito. Quem é que vai nos conduzir nesse jejum? O Espírito Santo. O Espírito Santo.
É Ele quem conduziu Jesus e é Ele quem nos conduz. E é isso que é importante também, lembrar do Espírito Santo no momento do jejum, porque é Ele quem vai falar ao coração. É Ele quem vai atualizar em seu coração a experiência de Cristo. É Ele que vai também formar o nosso coração, um coração arrependido, contrito, humilhado. Um coração que vai nos levando a esse jejum, a refrear, né, os nossos desejos. Hoje é assim, né? Tudo que a gente quer hoje está na nossa mão. Sim, basta a gente querer. vê isso. Queria tanto uma coisa, mas é muito cara. Divide não sei quantas vezes eu tenho. Então, hoje, tudo que a gente quer está aqui na nossa mão e a gente consegue muito fácil. Então, o jejum quer nos treinar a isso, né? A também querer e viver aquilo que é difícil, aquilo que me custa, aquilo que exige de mim, mas não simplesmente por uma mortificação qualquer, não é um sofrimento qualquer, ele tem sentido, né? E é o Espírito Santo que vai gravando isso no nosso coração, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou deixando de comer, a quantidade de alimento que eu estou diminuindo, esse refrear, os meus impulsos, os meus desejos, o Espírito Santo vai ali traduzindo tudo isso para nós. Olha, é Deus agindo. É você experimentando a sua fraqueza, mas experimentando o poder de Deus. E aí, uma nova criatura vai nascendo ali a cada dia, a cada passinho que a gente vai dando, né, Frei? Sim, é pouco a pouco, passo a passo, tá? Para vencer o mal em nossa vida, a gente precisa ir passo a passo, devagar. Não vá com muita sede ao pote, que você pode perder aí o fio da meada e você não se encontra mais. E isso gera questões traumatizantes, como a própria Sandra disse. Então vamos devagar, por isso o exercício quaresmal. Vamos meditar a palavra? Vamos. Se você pegar a leitura de Isaías, que é feita na missa hoje, ela fala um pouco sobre o jejum que toca o coração de Deus. Qual é o jejum que toca o coração de Deus? Vai muito além daquele mero jejum de alimentação. O jejum que realmente marca o coração de Deus e comove o coração do Senhor é aquele jejum que vai do controle, né, da boa vivência com os próximos, com os irmãos que estão próximos a nós. É aquele que vai da caridade, da mortificação, da humildade, da simplicidade, do despojamento do próprio eu, porque o jejum quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. Ele nos torna frágeis e nos faz nos sentirmos frágeis também, né? Então é esse o objetivo grande do jejum. Na leitura de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9, o Frei não fará a leitura porque é um texto bem extenso para a gente meditar, mas fica a recomendação onde o Senhor orienta o jejum que toca o coração de Deus. Lá no versículo 9 ele diz: se fizeres assim, então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Olha que bonito. O que toca o coração de Deus é esse jejum de coração contrito, né? É o jejum da boca, é o jejum da vontade, é o jejum dos desejos, é o jejum de tudo. É a mortificação do corpo inteiro, não só do que entra pela boca através da alimentação. Tá bom? Vamos ver o que o Salmo 50 nos ensina nesse dia de hoje. É o mesmo salmo que nós rezamos todas as sextas-feiras no tempo da Quaresma. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis, Senhor, um coração arrependido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Que bonito. Então, nosso coração arrependido, né? Por nos deixar levar, por tudo aquilo que a gente
gosta pelas facilidades da nossa vida, mas um coração que busca agora, né? Uma penitência, um jejum, uma reparação ao coração de Jesus. Sexta-feira, né? A gente se lembra também, agora me lembrava do coração de Jesus, né? Então, que bom que nós estamos aqui aprendendo, refletindo, pensando, rezando, vivendo essa quaresma. E para concluir, né, nossa reflexão de hoje, dessa sexta-feira após as cinzas, vamos rezar a oração para pedir a graça de viver bem esse tempo quaresmal. Então rezemos com muita fé. Senhor Jesus, Rei da misericórdia, nesse tempo quaresmal coloco-me aos pés da tua sagrada cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente esses 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao teu amor, minha vida seja reflexo de tua bondade. Que em minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que o meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola. Que minhas mãos sejam as tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a ti mesmo. Por tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais e tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com tua misericórdia. Renovai-me em teu amor. Que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à sua dolorosa paixão, eu nunca me perca do caminho da conversão. Amém. Não acabou aqui não, tá bom? Amanhã, sábado, nós também temos, né, um vídeo aqui do nosso retiro quaresmal, tá bom? Nós vamos rezar de segunda a sexta. Essa semana, nós começamos na quarta-feira de cinzas e vamos concluir amanhã, sábado, após as cinzas. Estamos só começando. Dá tempo de convidar ainda mais gente, Frei? Dá tempo de convidar. Aproveita a oportunidade e chame mais pessoas. Chama mais pessoas para caminhar aqui conosco, né? Nesse tempo tão favorável, de tanta graça, porque Jesus deu-nos vida por sua morte. Nós vamos pedir a bênção de Deus para vivermos bem esse dia e para estarmos aqui com fidelidade amanhã, no sábado. Não perca o nosso momento de oração amanhã, a orientação. Lembrando que o sábado é dedicado a Nossa Senhora. É verdade. Então nós também faremos uma meditação voltada para Maria Santíssima nesse sábado. E o domingo, Frei, como fica? O domingo é o dia do Senhor. O domingo você é chamado a estar na igreja, participando dos domingos quaresmais. É o domingo da quaresma. Então, principalmente, o primeiro domingo, né? É Sim. o próximo. Então, faça o seu propósito de nas missas dominicais participar. Durante a semana é recomendado, mas domingo é missa de preceito. Então, é o dia para a dedicação a Deus. Não é dia de jejum domingo, viu? Verdade. Quaresma, ela interrompe o jejum aos domingos. Ela retoma o jejum, ela termina na quinta-feira santa, antes da missa do lava-pés. Então, a missa da ceia do Senhor é onde termina a quaresma, mas o jejum é retomado logo após a ceia do Senhor. A gente retoma o jejum, faz a sexta-feira santa inteira de jejum, o sábado santo de jejum até a vigília da Páscoa. Se você contar aí, vai dar os 40 dias certinhos, tirando-se os domingos, né? Então, aproveite isso para você crescer no conhecimento da fé também.
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Num desejo de que o nosso coração seja puro, nós vamos viver esse dia e esperamos vocês amanhã. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Paz e bem.